que eu faço para ter certeza da quilometragem de um carro? Então, pô, eu tô comprando uma Audi, uma BMW, uma Mercedes, como que eu sei se a quilometragem que tá lá no painel é real? E eu já quero falar para você, cara, o único jeito, tá, de saber a real quilometragem de um carro é levando dentro da concessionária, tá bom, galera? Não existe laudo cautelar que pegue, se eu fizer uma DECRA, que é um baita de um laudo cautelar bom, eu descubro se a KM é real? Não, galera, nem a DECRA e nem empresa nenhuma, tá? O único jeito de você saber a real quilometragem de um carro é levando dentro da concessionária, porque eles têm o scanner genuíno ali que eles colocam no carro e conseguem fazer a leitura, e a concessionária tem essas informações, tá bom? Então, o único jeito de você descobrir é levando na concessionária, beleza? E esse foi o conselho que eu dei para esse cliente meu quando eu avaliei a X1 lá. Eu tava no meio da avaliação, chamei ele e falei, cara, isso aqui tá estranho, leva o carro na concessionária para você ter certeza. E ele falou, pô, Marcão, vou levar. Então, é isso, o único jeito de saber é levando na concessionária. E aí, quais são os indícios de que aquele carro teve a quilometragem adulterada? E aí eu vou falar para vocês assim, de maneira geral, tá? Como perceber isso falando de qualquer carro, de qualquer marca. E vou encerrar aqui falando no caso das BMWs, como saber a quilometragem real de uma BMW, beleza? Então vamos lá. Primeiro, como que eu percebo a quilometragem adulterada de maneira geral? Galera, o carro fala, tá? Geralmente carros que têm quilometragem baixa, vamos dizer 30, 40 mil quilômetros, existem algumas peças que são originais de fábrica e que geralmente essas peças têm que estar ali no carro, como por exemplo os pneus, tá? Não tô dizendo, tá, galera, antes de falar aqui, não tô dizendo que um carro que tenha 10, 15, 20 mil quilômetros não possa trocar os pneus, tá? Pode acontecer do proprietário do carro pegar um buraco, rasgar ali um pneu e trocar, tudo bem? Mas eu tô dizendo assim, geralmente, tá? Falando de maneira geral, tudo bem, galera? Não é 100% dos casos, mas assim, geralmente você vai ter ali um pneu que é original ainda de fábrica, que veio no carro, é um pouquinho mais gasto, principalmente carros que tem os 4 pneus iguais. Então, às vezes o cara, sei lá, o carro é tração traseira, no caso de uma Mercedes, por exemplo, o pneu traseiro vai desgastar mais rápido. Geralmente, o que o dono faz? Compra pneu novo, coloca na frente e os da frente ele passa para trás. Então, você vai perceber ali, geralmente um carro que tem 30 mil km, dificilmente vai trocar os 4 pneus, tá? Repito, pode acontecer, mas de maneira geral é difícil, ok? Você tem que observar ali suspensão, amortecedor. Geralmente, você vai avaliar um carro que tem 30, 40, 50 mil quilômetros, os amortecedores são os originais ainda. Então, você percebe por algumas peças ali que são originais, né? Como eu falei, pneu, amortecedor, às vezes um disco, pastilha de freio. É difícil você pegar um carro que tem ali 30 mil quilômetros e que você não encontra nenhuma peça original, tá? Isso é muito difícil. Pode acontecer, tá, rapaziada? Eu insisto nisso, antes que alguém fale, Marcão, mas o meu carro, tá tudo bem, cara. Pode acontecer, mesmo porque a gente tá rodando com o carro e, como eu falei, você pode perder um pneu, pode acontecer ali uma suspensão, você pega um buraco, estoura o amortecedor, então tudo bem. Mas, como eu disse aqui várias vezes e vou falar mais uma vez, eu estou falando de maneira geral, tá bom, galera? É difícil você pegar um carro que tem menos de 50 mil quilômetros e que as peças, que não tem pelo menos uma peça original, tá? Digamos assim. E aí essa X1 tava com 58 mil km e não tinha nenhuma peça original no carro, tá? Tinha sido tudo trocado, os amortecedores, se bem que esse é um carro problemático, que dá problema em amortecedor, é normal trocar o amortecedor desse carro. Eu já vi X1 dessa com 12 mil quilômetros que trocou toda a suspensão, porque esse carro ele quebra a suspensão, né? Mas eu vi